Oi, meus amores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma conversa. E a nossa conversa de hoje vai falar sobre um assunto muito interessante e que foi sugerido por uma amiga, por uma companheirinha nossa, que assistiu o vídeo das irmãs Fox e ficou com uma dúvida. Na nossa conversa de hoje, nós vamos falar sobre médiums. E aí, quando a gente ouve normalmente essa palavra, dá até um certo frio na espinha. Pelo menos é isso que as pessoas costumam achar. Porque parece que médium é quase que um ser meio que esquisito ou sobrenatural, que ouve notícias, que vê fantasmas, que faz isso, que faz aquilo. Não, médium não é nada disso. E nós vamos começar falando que os espíritos explicam que, na verdade, todos nós somos médiums de alguma forma. Esquisito? Deu medo? Fica não, a coisa é mais simples do que parece. Essa nossa amiga que assistiu o vídeo das irmãs Fox e ficou em dúvida, fez uma pergunta muito interessante. Se vocês quiserem dar uma olhada, tá lá nos comentários. E se vocês quiserem também tirar dúvidas sobre algum assunto que vocês não entenderam muito bem ou que vocês acham que teria que ser melhor explicado, é só colocar nos comentários. Nós vamos ler todos e vamos responder todos na medida do possível. No início da história das irmãs Fox, fala que as duas irmãs, a Kate e a Margaret, estavam ouvindo aquelas pancadas. Com o passar do tempo, os seus pais também começaram a ouvir os sons produzidos pelo Charles, por aquele espírito que estava tentando se comunicar de alguma forma. E depois deles conseguirem uma forma de comunicação por número de batidas e etc., eles perguntaram, os pais das meninas perguntaram se eles continuariam ouvindo aqueles sons caso eles chamassem os vizinhos, porque eles estavam querendo provar que eles não estavam ficando loucos. E aí o espírito do Charles fala que sim. Então a gente tem de início as filhas ouvindo, depois os pais junto com as filhas e depois os vizinhos junto com os pais e com as filhas. E aí muito bem. O que a nossa amiga perguntou foi o seguinte: era aquele espírito que estava fazendo sons para todo mundo ouvir, ou aquelas pessoas todas eram médiuns e foram descobrindo aos poucos que elas eram médiuns? Então, muito bem. Vamos tentar entender, Júlia, como é que as coisas acontecem nesse caso. Nós vamos falar muito em outras situações sobre mediunidade, mas hoje a gente precisa pegar o início. Médium não é nenhum ser, nem sobrenatural, nem especialíssimo dentro da natureza. É alguém que vai servir de intermediário, por isso que se chama médium. É alguém que vai servir de ponte de comunicação, ou então, vamos dizer assim, de um telefone entre alguém que está querendo dizer alguma coisa para outro alguém que precisa receber aquela resposta. Ou melhor, que precisa receber aquela notícia. E nesse caso, o que a gente precisa desconstruir de início? Médium é alguém que vai servir de ponte entre dois seres, entre dois espíritos. Não precisa necessariamente ser entre um espírito desencarnado, ou que está morto, ou que já deixou seu corpo de carne, e um espírito encarnado, que é aquele que a gente fala que está vivo, que ainda está aqui na matéria, com esse corpo, igual a mim, igual a vocês. Esse médium, ele pode atuar também entre dois espíritos encarnados, os dois vivos, mas ele conseguindo trazer as comunicações de um para o outro, como pode acontecer também entre espíritos desencarnados. Parece complicado? Vamos só pensar o seguinte: é alguém que vai ajudar na comunicação entre dois espíritos. Existem tipos diferentes de mediunidade e todas elas precisam de uma sensibilidade a mais de nós encarnados para se constituir mesmo em mediunidade. Alguns vão ter mediunidade que a gente chama de muito ostensiva, que é aquele que vê espírito, que ouve espírito, que fala com os espíritos. Essa daí é a que aparece mais. Ou aquele que escreve as mensagens que os espíritos ditam. Mas às vezes pode ter médium que na verdade nem sabe que é médium, mas que de vez em quando tem uma intuição de alguma coisa que pode acontecer, que pode às vezes sentir
como se alguém estivesse precisando da sua ajuda. E aí, para susto dele, logo depois aquela pessoa telefona, aquela pessoa manda uma mensagem dizendo que está precisando de ajuda. É alguém que consegue perceber um pouco mais do que simplesmente a gente consegue enxergar aqui na matéria. Dentre esses tipos, a gente fala que tem os efeitos que são inteligentes, tem os efeitos que são físicos. Os médiuns de efeitos inteligentes são esses que passam pela, parece esquisito, mas pela comunicação mente a mente. É como se eu estivesse conseguindo observar ou perceber o que aquele espírito precisa trazer para mim. Mas existe o médium que a gente chama de efeito físico, que usa... Aliás, estou usando o termo errado. O médium de efeito físico, ele fornece uma determinada substância, que é como se ela saísse dele. Igual a gente perde suor pelos poros, o médium de efeito físico, ele fornece, ele doa um material que chama ectoplasma. Quem já assistiu o filme dos Caça-Fantasmas vai lembrar desse nome, mas é um pouquinho diferente do que eles mostram lá. Mas o médium de efeito físico fornece ectoplasma. E os espíritos que trabalham com esse material, que têm condições de produzir esse fenômeno, vão utilizar essa matéria, esse ectoplasma, para quê? Para produzir sons que possam ser ouvidos aqui na Terra, para poder movimentar as coisas, para poder fazer barulhos, em algumas situações até para poder fazer aparecer vozes, como se tivesse uma voz, uma pessoa falando, mas não se enxerga aquela pessoa. São vários os fenômenos. De qualquer forma, o que a gente vai entender nesse caso? Existia um fenômeno de efeito físico no caso das irmãs Fox. Aquelas batidas, elas só aconteciam porque alguém fornecia material para que aquelas batidas acontecessem. Da mesma forma que na época das mesas girantes existiam médiuns de efeitos físicos que forneciam esse material para que os espíritos conseguissem movimentar aquelas mesas. Só que em muitas situações o médium de efeito físico ele nem sabe que ele está fornecendo esse material, porque o espírito pode aproveitar aquela substância para provocar aqueles sons. Então, Júlia, no caso das irmãs Fox, elas tinham sim a capacidade de ouvir. Tanto é que em situações posteriores elas conseguiram se comunicar com outros espíritos. Mas é provável que ou as duas ou alguém da sua casa também fosse um médium de efeito físico, porque esse espírito Charles utilizava essas substâncias para materializar, para tornar palpável aquilo que ele precisava chegar naquele meio onde ele se encontrava. Eu não sei se eu respondi completamente a sua pergunta, até porque esse é um assunto muito longo e a gente vai voltar nele depois. Mas por enquanto é aqui que a gente fica. Um beijo imenso para vocês e até a nossa próxima conversa.